Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, nesse momento emblemático que o Brasil está vivendo, que nos provoca muitas interrogações, muitas reflexões, que eu quero compartilhar aqui com vocês. E para abrir o nosso papo, eu te remeto uma pergunta que eu gostaria de ver o seu comentário na seção de comentários aqui do nosso encontro de hoje. Por onde andam os militares de alta patente que operaram com o ex-presidente da República? Por acaso você anda lendo alguma coisa do general Heleno, o general Braga Neto, esses patriotas, né? O general Paulo Sérgio, que estava ali com lupa tentando achar alguma coisa, né, no processo eleitoral aqui no nosso país, essa gente toda que queria ver transparência, transparência e transparência. Por onde anda o general Pazuello, que agora é deputado federal também? Por onde andam todas essas pessoas que estavam nas redes e até mesmo o general Vilas Boas, que se intrometeu sempre no processo político aqui no nosso país com tweets bombásticos? O que esses patriotas estão achando do seu colega de Forças Armadas, podemos dizer assim, está envolvido num escândalo criminoso de entrada de joias ilegais aqui no nosso país para beneficiar o ex-presidente da República? Será que ficaram todos mudos? E os patriotas que estavam conectados com eles também nas redes sociais? Ficaram todos com amnésia? Ninguém está enxergando absolutamente nada? O ex-presidente da República, que se encontra de posse de algo criminoso que não lhe pertence, ele está sendo orientado a devolver o produto do crime ou ele quer embolsar o produto do crime de alguma maneira? São situações todas que o Brasil vai ter que dar respostas para a sociedade de uma maneira geral. Agora, há desdobramentos concretos que ultrapassam esse crime tão vulgar, esse crime tão abjeto que a gente está vendo revelado nesse momento. São situações que podem estar por trás desse crime. O que pode ter acontecido que a gente ainda não detectou aqui nesse processo todo? Por que o almirante da reserva, ele mentiu descaradamente, como eu disse para vocês mais cedo no nosso encontro, quando ele afirmou que recebeu 2 pacotes, quando nós sabemos que vieram 3 pacotes, e não foram pacotinhos pequenos, não, pacotes grandes, onde um deles foi absolutamente sonegado e ele fingiu-se de morto no meio dessa história. Isso tudo, essas questões todas, merecem respostas. Eu vou conversar com vocês sobre essas questões e sobre outras concretas também que estão acontecendo aqui no nosso país. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Já somos quase 800 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Daqui a pouco a gente chega a esse número fantástico aqui que deixa todos nós aqui muito felizes, né? Muito gratificados de estarmos aqui conversando sobre as questões nacionais. Pois bem, se você gostar, então, se inscreva, dê o seu joinha, mande seus comentários, aquele protocolo de sempre, né? Sempre entre as 5 horas e 5 e meia eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar. E, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais envolvido aqui nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Então, gente, são questões, né? Esses patriotas todos sumiram, né? Ninguém está falando mais em pátria, liberdade, cadê o medo dos comunistas, né? Acabou esse discurso todo, né? Deus agora não está sendo mais objeto de defesa de ninguém, enfim. Sumiram todos, estão todos se fingindo de mortos, né, de mudos, cegos no meio dessa história toda. Só que nós aqui estamos vendo o que aconteceu e, felizmente, dentro do Parlamento brasileiro, algumas lâmpadas começam a surgir agora também, começam a ser acesas. A Aziz vai investigar possível relação entre joias e venda de refinaria. Gente, essa história aí de joias terem vindo para cá, elas estão sendo cada vez mais provocativas de uma série de interrogações, até porque nós não sabemos qual a origem dessas joias, quem comprou essas joias, como é que essas joias foram encaminhadas, não teve nenhum bilhetinho, não teve nenhuma consideração de quem deu o presente, é um presente anônimo de mais de 16 milhões de reais. Então, é uma situação que precisa ser elucidada, né? Porque o remetente pode ser, inclusive, alguém diferente do que está sendo apontado nesse momento.
é preciso se esclarecer se outras autoridades aqui do nosso país também têm recebido cavalinhos de ouro, recebido mais brilhantes, mais diamantes, relógios de ouro, enfim. Então, isso precisa ser elucidado, até porque a entrega de uma refinaria aqui do nosso país para os Emirados Árabes se deu durante um período de pandemia aqui no nosso país, sem a transparência que tanto se exigiu no processo eleitoral. Ou seja, os criminosos, porque só tem, isso é uma evidência de crime contra o povo brasileiro, eles agiram justamente quando o povo brasileiro estava fragilizado, estava ali distraído, inclusive com as patifarias permanentes que essa gente toda, que os patriotas fizeram, né? Contra o nosso país. Eu estou sentindo também falta do pastor Malafaia, né? Ele precisava também ajudar a esclarecer como é que esses diamantes estavam vindo aqui para o Brasil, quem foi bonzinho, né? Que deu isso aí. Será que a igreja ia levar uma parte disso? Porque se fosse para a dona Michele e para o senhor Bolsonaro, enfim, reza alguns procedimentos, né, em muitas igrejas, que 10% tem que ir sempre ali para a casa do Senhor, né? Do Senhor, no caso, esses senhores, né? Como a gente está acostumado a observar. E aí não vai nenhuma crítica à religião de uma maneira geral, não. Vocês que acompanham aqui sabem exatamente de quem eu estou falando, do tipo de gente que eu estou falando e por que estão calados nesse momento sobre esse assunto aqui. Os militares moralistas e os religiosos mais moralistas ainda, né? Todo mundo caladinho nesse momento. Os religiosos bolsonaristas de passagem. Mas tem mais gente no meio dessa história, né? Os falsos moralistas. Ontem eu comentei com vocês dessa criatura, desse senhor pastor, que anda dizendo que o Lula não existe, o Lula morreu. Ele dá a data que o Lula morreu, ele diz que o Lula morreu no dia 5 de novembro, que tem 2 clones aí. E, como eu disse para vocês, essa loucura, essa irresponsabilidade, essa distorção mental vai se enraizando em muitos grupos. E até agora, o deputado Nicolas, aquele que foi protagonista de um escândalo abjeto ontem no plenário da Câmara, colocando peruca, enfim, ele está reproduzindo também a loucura desse pastor, o mau caratismo, o crime desse pastor, que eu já anunciei para vocês aqui, que em breve essas criaturas terão algumas surpresas desagradáveis, porque eles acham que estão cometendo crimes e que estão acobertados por algum tipo de legislação que eles estão interpretando de forma distorcida. E ele diz o seguinte, todo feliz aqui, porque o Nicolas está reproduzindo essa mentira que ele está colocando nas redes dele. Vamos acompanhar esse trechinho aqui, vamos lá. Vamos para frente aí, irmão. Aliás, eu dei risada, tem uma foto do Nicolas, é aquela dos caras lá? Você guardou aí? Até o Nicolas está postando com matéria nossa aí, eu tenho que dar essa honra. Opa, deu uma azulada aqui, né? Olha aí, Nicolas Ferreira. Deu azulada aqui, não. Ele postou isso aí, ó. Perguntando se o cabra bebeu água água da fonte da juventude. Olha aí, até o Nicolas já tá aí, né? Porque o Nicolas também não é cego, né? Então, se até o Nicolas já postou aí, né? Sobre o que o pastor Santo tem falado aqui, né? Constantemente. E até o Nicolas aí já postou, né? Olha aí. Perguntando se ele bebeu da água da fonte da juventude, né? Gente, é um negócio tão surrealista e eu gosto de mostrar isso para que a gente sempre tenha em mente o que foi que nós afastamos da vida política, da vida pública aqui no nosso país. Porque essa gente empoderada durante mais 4 anos, olha, de fato a gente ia ter que se internar num manicômio mesmo, né? Porque do lado de fora ia estar muito pior do que do lado de dentro, com certeza. E aí o Nicolas, que foi protagonista daquele episódio, ontem teve um negócio tão interessante, né? No Jornal Nacional não houve nenhum tipo de repercussão à criatura em rede, né? Ele foi ali esquecido. Mas ele cometeu crime, era para ser mencionado isso, pelo menos. E o comportamento dele é um comportamento típico de quem tem alguma coisa muito mal resolvida interiormente. Uma figura que era do partido dele, né, o ex-deputado Douglas, também fez a mesma coisa que o Nicolas fez ontem. Debochou de deputadas trans, debochou de pessoas que têm uma outra orientação sexual e no final da história ele acabou revelando a sua identidade, né,
secreta, né, que ele guardava, que ele não queria que ninguém soubesse, e não teve nem coragem, né, de assumir prontamente isso por ele mesmo. Ele pediu à deputada estadual, ex-deputada Janaína Pascoal, para fazer isso. Se você nunca viu essa cena, gente, ela é reveladora e constrangedora ao mesmo tempo, né? E ela nos remeterá a observar esse rapaz, esse senhor Nicolas, com muita lupa também, né? Porque em breve a gente pode ter surpresas em relação à sua vida e aquilo que ele faz contra a vida das outras pessoas, contra a liberdade das outras pessoas, contra a humanidade de outras pessoas. Vamos acompanhar aqui um seu colega que ele fez. Vamos lá. Porque hoje, depois de 25 anos, ele conseguiu conversar com os pais dele e dizer para os pais dele que ele é homossexual. E ele veio falar comigo, incrivelmente preocupado que isso pudesse prejudicar a bancada. Gente, é um negócio, enfim, mas é o bolsonarismo. O bolsonarismo trouxe isso para todos nós, né? Para a sociedade brasileira. Subiu ali o esgoto do submundo, no mundo da política. E a gente vai ter que combater essa gente durante um bom período ainda. Bom, em relação aos militares, teve um que falou, porque foi agarrado ali pelo Thales Faria ali no Congresso Nacional, estava vendo uma live dele, e ele conseguiu pegar ali o Mourão, mas o Mourão também não quis gravar. O Mourão só disse o seguinte, que o caso pode repercutir negativamente para os militares. E está repercutindo. Em dado momento, ele disse o seguinte, olha, eu jamais receberia um presente desse tamanho, né? Porque não precisa ser militar, não precisa ser político, não precisa ser ninguém, basta você ter um mínimo de bom senso. Esse negócio de 3 caixas grandes serem entregues para um alto funcionário da República Brasileira, sem um nome do remetente, sem dizer o que tinha dentro e ele dizer que não sabia nada, e mais do que isso, quando ele chega no aeroporto, ele esconde da fiscalização da Receita Federal que estava entrando uma 3ª caixa, portanto ele cometeu crime. Esse crime é um crime fiscal, sem prejuízo de outros crimes também, que ele vai ser responsabilizado, ele vai ser acusado. O produto do crime que estava nessa 3ª caixa foi parar nas mãos do ex-presidente da República, que está achando que é dele, não é? E aí a gente vê notícias como essa agora, fresquinha de tarde. Tribunal de Contas da União deve pedir joias de volta e Bolsonaro é aconselhado a se antecipar. Corte já recomendou aos ministros bolsonaristas que enviem relógios de luxo que receberam de presente ao patrimônio da União. Porque já teve outros episódios desses, né? De altos funcionários estarem recebendo aí joias que não poderiam. Estão todos sendo compelidos agora a devolverem, todos aqueles que houve algum tipo de registro. Mas outros podem ter passado sem registro algum aqui no nosso país. E aí a gente vê esse tipo de situação aqui. Flávio Bolsonaro defende a apropriação de joias pelo pai. É personalíssimo, independente do valor. Senhor Flávio, o seu pai vai passar uma humilhação, tá? Só para avisar. Porque ele está com um produto do crime, um produto de crime. Não dá para um criminoso que assalta alguém, faz algum peculato, pratica um furto, pratica um roubo, dizer que de alguma maneira aquilo faz parte do seu acervo pessoal. Isso não existe. O Código Penal diz que os produtos do crime têm que ser retirados do criminoso, eles têm que ser apreendidos. E é isso que vai acontecer aqui no Brasil. Quer o seu papai queira, quer o senhor também não queira, porque isso está na lei e é o que vai acontecer. A questão é só a cenografia desse episódio todo. Se nós vamos ter cenas muito hilárias ou se nós não vamos ter cenas algumas porque as coisas serão entregues na maciota. O que, de certo modo, né, de forma muito objetiva, melhor dizendo, configurará o crime, né? A materialização do crime de uma forma absolutamente concretizada. Eu comentei com vocês mais cedo também que se essa patifaria toda ela funcionasse de alguma maneira em benefício da sociedade, enfim, haveria alguém que poderia dizer, olha,
pelo menos, melhorou muito, mas o que aconteceu, que eu já mostrei nesse vídeo aqui anterior, foi que a energia elétrica no nosso país, nos últimos anos, mais que dobrou. E você que paga a conta de luz, você sabe disso. Então, nós tivemos um ministro de Minas e Energia que circulou o mundo inteiro como se fosse um mercador dos bens do povo brasileiro, falando com empresários do mundo inteiro, com investidores do mundo inteiro, e acabou sendo apanhado numa muamba que estava sendo dirigida ao ex-presidente da República. Existe uma situação mais abjeta, uma situação mais vulgar, mais desmascarante do que esse tipo de situação? E aí, eu gostaria muito de saber a opinião daqueles moralistas, né, do mundo militar e os moralistas do mundo religioso, que sempre estiveram grudunhados com Bolsonaro para explicar o inexplicável. Um ex-presidente da República de posse de algo criminoso que não lhe pertence e que será confiscado, será devolvido via Receita Federal ao erário público. Essa é a questão. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço. Eu estou doidinho para começar a discutir coisas mais concretas da nossa realidade, mas a gente não pode esquecer essa quadrilha toda que tomou conta do nosso país, não. Enquanto a gente não resolver isso, a gente vai ocupar muito da nossa pauta ainda com esse tipo de questão, tá bom? Vamos seguir em frente. Um abraço, tchau.